Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Pode ficar sentado, são só 2 versículos. Aproveitando o contexto, para pensarmos sobre a reforma espiritual, que é um chamado à obediência. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a Tua palavra. E neste dia, Senhor, que antecede a comemoração em tantos lugares, daquilo que foi um marco na vida da igreja, Senhor, na volta à palavra, nós queremos expressar a nossa gratidão aqui. E a luta foi tão grande, Senhor, para que a Tua palavra voltasse a imperar nos corações. Nós pedimos, então, agora, ilumina nossa mente, para nós entendermos e aplicarmos a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A Reforma Protestante vai completar 505 anos amanhã. Está sendo celebrado aqui, pastor João Paulo está lá na congregação Emanuel, no Bom Jardim, celebrando os 27 anos da congregação, mas também ministrando a respeito da reforma. No entanto, ele pregou hoje de manhã, né, sobre isso também, e lembrou que boa parte das igrejas já não lembra, já não sabe o que é. Fui convidado, depois que estava aqui já no Ceará, fui convidado para um grande evento em que seria celebrada a reforma, e o que eu ouvi lá foi um tanto de coisa menos reforma, a partir até mesmo do que foi feito, do que foi falado, né? Então, às vezes, a pessoa quer celebrar, mas não sabe. A igreja sabe o que é. Diante de Deus, a igreja celebra não uma cisão, é um marco histórico, não por uma questão de rebeldia, não foi isso que aconteceu. O que nós temos aqui, o que nós tivemos ali, foi o retorno da igreja de Cristo Jesus ao evangelho simples que foi ensinado por Cristo aos seus discípulos e transmitidos por esses à igreja do primeiro século. O simples evangelho de Cristo Jesus. Então, hoje nós também temos o mesmo desafio, seguirmos e servirmos ao Senhor Jesus com base na sua palavra, dentro deste evangelho simples. Mas as lutas que marcaram sempre a história da igreja também se fazem presente hoje. São distúrbios internos, com heresias, ensinos falsos, muitas vezes má compreensão, e são conflitos originados por pressão que vem de fora. Em alguns lugares a igreja tem sido perseguida, em alguns lugares a igreja tem sido invadida por teorias e outras coisas, tem sido barateado. Hoje de manhã o pastor deu uma arranhada, a gente avança um pouquinho, daqui a pouco vamos estudar sobre a hipergraça, uma graça mais do que a graça de Deus. É assim o ser humano, ele vai produzindo coisas, e é necessário que a igreja não perca o foco da palavra, não perca o foco da sua missão. Muitas vezes, algumas coisas acontecem ou de fora para dentro ou dentro, para desviar a igreja, sucumbir, sugar as energias espirituais, para que aquilo que deve ser feito não seja feito e se gaste tempo com coisas que não levam a nada. Mas as reformas espirituais, iniciadas sempre por Deus, usaram uma vida. É a minha vida, é a sua vida. Olhamos para o passado, vemos o rei Josias, o rei Ezequias, o rei Asa. Olhamos aí para o tempo de João Batista, e João Batista começa a pregar a vinda do Senhor Jesus, e ele fala sobre o arrependimento. O batismo dele é para arrependimento, e ele fala sobre a reforma que deve ser como um corte numa árvore, lá na raiz, na causa daquilo que vai produzir frutos ruins. A reforma espiritual começa com um compromisso voltado para Deus e a fidelidade à sua palavra. A reforma do século XVI
foi um marco porque dividiu, na verdade, o cristianismo. Até ali se conhecia somente a Igreja Católica Apostólica Romana, que se desenvolveu depois do século XIII. Constantino tornou a religião cristã religião oficial, então a Roma influenciou o cristianismo. E aí, então, no século XVI, surgiu esse embate que, na verdade, não queria, de forma alguma, dividir a igreja, mas reformar a igreja. E aí, então, o que aconteceu foi a luta que vinha, não foi só Martinho Lutero, e depois os outros reformadores do seu contexto, e João Calvino sistematizando a doutrina, muitas vidas. John Hus entregou a sua vida, foi queimado por causa do Evangelho. Por quê? Porque depois do século III, a igreja começou a se desviar por caminhos longe da palavra de Deus, ensinos e práticas que não tinham base na palavra e estavam mais sendo sustentadas por bulas e concílios e outras coisas mais. Hierarquia clerical, idolatria e adoração de imagens, a doutrina da salvação por obras, confissão auricular, o celibato clerical, as penitências, a simonia, a venda de cargo dentro da família, dentro da estrutura religiosa, e a gota d'água que foi, na verdade, a venda das indulgências. Muitos outros desvios levaram a igreja por caminhos tortuosos, e um dos grandes trunfos era que a Bíblia o povo não tinha acesso à Bíblia. Aquilo que era formulado era entregue ao povo como sendo palavra de Deus, mas eles, na verdade, não tinham acesso aos ensinos do modo como eles estão aí. Então, o fator principal, a meu ver, foi realmente a venda das indulgências. João Tetzel andava pela Alemanha com ordem do Papa para vender perdão sobre pecados. Havia até uma escala de valores de acordo com o tipo de pecado. E dizia a eles que o Papa tinha, na verdade, a autoridade dada por Deus, que tirou do tesouro imenso dos méritos de Cristo Jesus, da Virgem Maria, dos santos, das obras dos fiéis, e então esses méritos eram compartilhados, podiam ser vendidos para conquistar o perdão sobre pecados, passados, presentes e futuros. Foi a gota d'água. Martinho Lutero, já em convulsão interior, a sua vida passava por aqueles conflitos, porque ele tinha aquilo que ele aprendera, ele tinha aquilo que ele ouvia, e ele tinha aquilo que ele estava ouvindo, lendo da palavra de Deus. Ele começou a estudar no hebraico e no grego, e começou a chegar à conclusão de que o caminho, embora fosse buscado de uma forma sincera e piedosa, não era o caminho bíblico que garantia que a salvação é somente pela graça, e nós já meditamos sobre isso. Que a palavra de Deus nos chama, irmãos, é uma reforma constante. A igreja, na verdade, esse era um lema da igreja. A igreja reformada sempre reformando. Precisamos de uma reforma constante para fugirmos, sabe, da paralisia espiritual e crescermos. A reforma é sempre uma volta à palavra, é uma revisão, é um contraste de como a nossa vida é e como a Bíblia nos ensina aquilo que nós achamos, que nós pensamos, com aquilo que a palavra nos ensina e nos orienta. A igreja luta hoje com um tradicionalismo frio, uma ortodoxia sem frutos e, ao mesmo tempo, com um liberalismo exacerbado. É necessário que nós tenhamos, então, o discernimento. A igreja precisa se reformar constantemente, porque a minha vida precisa de reforma constantemente, a sua vida precisa passar por essa transformação que a Bíblia vai operando nas nossas vidas através da ação iluminadora do Espírito Santo. Uma das orientações para a nossa postura como cidadãos foi essa: Bíblia, palavra. Temos os princípios do reino, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 6 e 7, ler, estudar, ouvir o que Jesus diz ali, e então decidir as nossas escolhas, o que é que nós queremos, e ver se há contraste, se aproxima daquilo que Deus nos dá como princípios para o seu reino.
O apóstolo Pedro é o autor dessa carta, sem dúvida alguma. Você vai usando a Bíblia aí comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele já se identifica. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A região hoje onde está a Turquia. A igreja estava sendo dispersa, a perseguição por Nero já tinha sido desencadeada, e os apóstolos estão morrendo, os apóstolos estão sendo perseguidos, os apóstolos estão sendo executados, e Pedro, segundo a tradição, foi executado, crucificado de cabeça para baixo. Nós não sabemos o certo. O fato é que a tradição diz que este homem, assim como os outros apóstolos, permaneceu fiel ao Senhor Jesus, não temendo nem mesmo a morte. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, nós vemos a ajuda de Silvano. Silvano aparece na história de Paulo, aparece na história de Pedro como alguém que apoia, né? E ele diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Por que o apóstolo Pedro está escrevendo desta forma? Porque ele estava em Roma, e alguns acham que a data da escrita dessa carta foi por volta de 64 depois de Cristo, bem o contexto da perseguição de Nero, e os destinatários dessa carta eram os cristãos judeus e não judeus, convertidos ao evangelho, que estavam se dispersando por causa da perseguição, alguns sendo espetáculos diante do mundo, horror, sendo executados de uma forma assim, para satisfazer a sanha e a soberba de homens totalmente enlouquecidos, mas que já viam no cristianismo o grande inimigo, porque esse cristianismo não usava espada, mas usava a linguagem do amor, que conseguia conquistar vidas até mesmo dentro do império dos Césares. O apóstolo Pedro está aqui, através das suas palavras, encorajando, fortalecendo na fé, aconselhando esses crentes para que vivessem de uma forma piedosa e, ao mesmo tempo, expressassem uma vida de comunhão. Nós passamos, irmãos, aqui por umas contrariedades. As igrejas foram fechadas. Nós tivemos, durante algum tempo, que transmitir os cultos. Os crentes ficavam aí só através de mensagens, mas eu me lembro que alguns estavam agoniados, dizendo: pastor, quando é que vai voltar? Pastor, quando é que vai voltar? E nós voltamos, mas cheio de restrições, não podia apertar as mãos, não podia nem sequer beijar. Sabe, o peso sobre a igreja. Agora, imagina naquele tempo, perseguição com gente morrendo de fato. A vontade do povo se encontrar, ele queria preservar esta fé, esta unidade da igreja, não importa que ela estivesse se espalhando, aonde essas vidas iam chegando, antes de morrerem, influenciavam com o evangelho, convertiam, alcançavam com o evangelho mais e mais pessoas, e ele vê essa igreja como se fosse uma igreja que estivesse se reunindo no só lugar. Essa é a visão, e ele diz: então eu vou ministrar, através das cartas, eu vou ministrar para que esse povo continue firmes na fé, e se lembrando que são sustentados pela graça. Olha 1 Pedro capítulo 5, versículo 14. Olha a orientação nessa movimentação toda, nessa pressão toda. Ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo é a palavra aí, na versão que eu estou usando aqui, para beijo. Talvez a sua versão já use a tradução para beijo. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é unida. Nada pode, na verdade, deter a igreja quando ela é obediente. Não há nenhuma perseguição. Quantas já se levantaram? A Bíblia foi proibida, foi queimada, mas o evangelho continua. A Bíblia vai se espalhando por todo mundo, não importa sistema de governo, postura de sociedade, a Bíblia continua sendo pregada pelo povo de Deus, mas a igreja só vai avançando de uma forma triunfante quando ela é uma igreja obediente. E as vidas são transformadas o tempo todo pela ação do Espírito Santo, nos mostrando o modelo que há em Cristo Jesus, para que não vivamos mais nós, mas Cristo Jesus vive em nós.
o texto-chave, o versículo-chave, sempre tem um versículo, um texto que é como se fosse uma chave que abre a carta para nós entendermos, está em 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, é seguro que esta carta aqui foi escrita para sustentar uma igreja perseguida e fraca, às vistas dos homens, mas mostrar o grande tesouro que estas vidas tinham encerrados em si, que era a presença de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo. Então, vamos aí, se você fechou a Bíblia, abra novamente 1 Pedro, capítulo 2, nós estamos aí meditando, vamos meditar nos versículos 9 e 10. Mas para nós entendermos a aplicação dos dois versículos, abra aí a sua Bíblia, ou acessa a sua Bíblia, veja antes aí os versículos 6 a 8, porque Jesus vai ser apresentado pelo apóstolo Pedro aí, de uma forma a levar aquela meditação que nós temos nos dois versículos 9 e 10. Ele comenta aí sobre a pedra angular, Jesus, que foi rejeitada porque causava escândalos naqueles corações que tropeçavam na palavra. Veja aí, 1 Pedro 2, 6 a 8. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O apóstolo Pedro, ele desenha o contexto. Era assim um mundo em volta do povo de Deus, em volta da igreja. Alguns que obedeciam a palavra passaram a desobedecer a palavra e estavam produzindo heresia mesmo no meio da igreja. Agora imagina a perseguição e de vez em quando dentro da igreja ensinos que eram ensinos falsos. Então o apóstolo aqui nesse momento está falando para a igreja dizendo: vocês são forasteiros, são estrangeiros. Nós estamos de passagem por esse mundo. E nesse contexto ele vai apresentar um contraste. Ele está dizendo: esse povo mundano, esse povo se escandaliza em Cristo Jesus, esse povo rejeita Cristo Jesus, esse povo tropeça na palavra. E ele entra no texto que nós vamos meditar, dizendo: vós, porém. Ele disse: olha, é assim, o contexto é esse aí, é dessa forma. Ou perseguem ou estão distorcendo, tropeçam na palavra, rejeitam Cristo Jesus. Aí ele diz: vós, porém, veja aí o início do versículo 9. Ele está estabelecendo aqui uma diferença. E aqui, no mesmo tempo, você vai olhar comigo o versículo 10. Porque esse vós, porém, esse povo diferente, você lembra um pouquinho da pregação do pastor João Paulo hoje de manhã, em Efésios 2, 1 a 9, ele está dizendo que este povo, um dia, não foi povo de Deus. Aí no versículo 10 ele diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É este vós, porém. Ele está dizendo: vocês, povo de Deus, são diferentes, é um povo diferente daqueles que se escandalizam em Cristo Jesus, porque rejeitam aquilo que mudou a vida de vocês. Ele estava falando para o judeu que veio do judaísmo legalista e hipócrita, que falava, mas não vivia. Ele estava falando para pagãos que tinham uma vida de idolatria, de servir a demônios, e esses dois tipos, né, como o apóstolo Paulo diz lá aos Efésios, desses dois foram feitos em Cristo Jesus. Caiu a parede de inimizade, agora é um povo só. Ele diz: vós, porém, constitui um povo diferente. Não tropeçam na palavra, não se escandalizam em Cristo Jesus.
E vocês não eram antes assim, antes vocês estavam no meio dessa bagunça mundial, no contexto da época, mas foram resgatados e transformados num povo diferente. Que povo diferente? Aí continua seguindo comigo aí. Ele diz, vós, porém, diferente dessa bagunça. Aí ele começa, sois raça eleita. A palavra raça aqui, ela está sendo traduzida da palavra que denota geração. Lá em Abraão, todas as famílias da terra foram chamadas. Mas Abraão constituiu a família de Israel. Israel foi a promessa, aliás, tinha a promessa de trazer ao mundo Cristo Jesus. Então não era mais agora uma família específica, não era mais só descendentes de Abraão que tinham em suas veias o sangue de uma família. Em Cristo Jesus agora, esta raça é transformada para abraçar todas as nações da terra. Então essa raça, ele diz, raça eleita, esta raça agora é escolhida em Cristo Jesus. Deus dá a promessa a Abraão, Deus chama Abraão, mas diz em você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mesmo que Israel tenha se perdido na história, tenha se voltado contra Deus, tenha adulterado contra Deus, indo atrás de deuses pagãos, a promessa do Senhor continuou, Cristo Jesus vem, então através dele, agora essa raça eleita é constituída por mim e por você. É isso que ele está dizendo, olha, vocês, judeus e não judeus, alcançados por Cristo Jesus, sabe, a pressão está aí, a perseguição, mas não se esqueçam, vocês são de uma raça eleita. Mudava totalmente o modo de enfrentar os perigos e as ameaças. Não era um povo acuado no sentido de que iriam ser dizimados. Quem sabe voltava à mente nesse momento a palavra de Jesus dizendo a igreja vai avançar e nem mesmo as portas do inferno vão prevalecer contra o avanço dessa igreja. Raça eleita, raça constituída não por sangue humano, não por vontade humana, mas por causa do chamado, da eleição, da predestinação em Cristo Jesus. E ele continua dizendo sacerdócio real. Quando ele diz isso, o judeu já pegou a ideia, porque na história de Israel havia o ofício de sacerdote, havia o ofício de rei e havia o ofício de profeta. Jesus vem na história sendo sacerdote, rei e profeta. O sacerdote é aquele que sacrificava diante de Deus, intermediando pelo povo lá na linguagem do Velho Testamento, mas era um pecador. Jesus é o sumo sacerdote, o perfeito. E através do seu sacerdócio, da sua realeza, ele chama homens e mulheres para serem sacerdotes também. Por isso esse esforço hoje aí no trabalho com os homens, para dizer, ei, você é o sacerdote do lar. É você quem toma a frente para fazer aí o exercício espiritual, compartilhar a palavra. Mas nesse sentido, o que nós temos aqui, homens e mulheres, são constituídos como sacerdotes e rei. O sacerdócio real aqui não é mais algo distante, numa linguagem de uma religião perseguidora e que coloca uma diferença, uma distância entre clero e povo. Agora nós, os seguidores de Jesus, temos o sacerdócio real. Vamos à presença de Deus. É nesse sentido que quando essa carta chegava e mostrava àqueles homens e mulheres, alguns jovens, algumas crianças, porque as notícias chegavam, a família tal foi perseguida, a família tal foi presa, sabe quem morreu? Executado, crucificado, queimado, jogado aos leões, fulano de tal. Então havia uma pressão muito grande e surgia na palavra do apóstolo dizendo, vocês são o sacerdócio real. O sacrifício apresentado diante do Senhor Deus foi feito por Cristo Jesus. Ele compartilha esse sacerdócio real conosco. Mas, além disso, ele diz, vocês são nação santa. A nação chamada no Velho Testamento foi Israel. Mas em Israel todas as nações foram alcançadas pela graça do Senhor. Essa nação santa, ou a nação separada, Israel, tem em Cristo Jesus
algo extraordinário, porque agora não mais uma nação de um povo específico, mas uma nação separada, constituída de membros de todas as raças. Ali estavam judeus e não judeus caminhando juntos. Estavam partilhando da mesma fé. Não era mais cores de bandeiras diferentes, de nações diferentes. Eles estavam debaixo da bandeira do senhorio de Cristo Jesus. E assim procediam como uma nação que realmente sabia que pertencia ao Senhor. E, finalmente, ele fecha esse tipo de palavra, dizendo: vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido, comprado. Havia naquele povo gente que ainda era escravo. Algumas pessoas ainda estavam com a sua vida totalmente, pertencendo a outro. O evangelho foi chegando e foi libertando aos poucos, mas esse era o contexto. Ele diz: vocês, no entanto, acima dessas coisas, foram adquiridos pelo sangue de Cristo Jesus. Vocês pertencem, vocês não são mais um povo que nasceu na região tal, que tem como nome o povo tal. Vocês agora são um povo especialmente adquirido por Cristo Jesus. Mas, irmãos, vocês não são mais povo do jeito que os povos por aí, que são inimigos de Jesus, são. Ele diz: vocês não são. Agora vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês são povo de propriedade exclusiva. Era para o crente realmente se sentir seguro com todos, com todo esse aparato de palavras, dizendo: nós somos realmente assim especiais para Deus em Cristo Jesus. Mas ele disse: mas não é só para se sentirem dessa forma. A igreja, ela não podia se sentir acomodada no sentido de se ver acima dos demais. Tudo isso, vós sois tudo isso, porque vocês têm uma função, vocês têm uma missão. Continua olhando comigo aí o finalzinho do versículo 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são tudo isso, diferente dos inimigos da palavra, mas vocês têm uma missão. Vocês são chamados para proclamar. A proclamação aí é um anúncio. A ideia, de um trombeteiro, de alguém que está tocando e vai chamar a atenção para a mensagem. Eles não têm nenhuma razão para viver mais no sentido humano, porque eles estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, e o apóstolo diz: olha, vocês são chamados, mesmo nesse contexto, para falar das virtudes, e as virtudes aí são as excelências, são as glórias de Deus. Há relatos de alguns que eram atacados pelas feras. Um dos modos da execução era a arena, com a multidão em volta, olhando, torcendo, gritando desvairadamente, sob a orientação de Nero e outros perseguidores que vieram. E aí, então, eles deixavam alguns leões esfomeados, um tempo sem comer. E aí soltavam cristãos ali, para a torcida em volta, ver eles serem dilacerados pelas feras. Um outro tipo de execução, eles eram empalados, eram colocados em estacas vivos, e eram lambuzados de óleo para se transformarem em tochas humanas, para iluminarem as festas, as bacanais oferecidas por aqueles endemoniados. E a história diz que alguns, neste momento, cantavam e glorificavam a Cristo Jesus. Irmãos, é muito tocante. Ao invés de recuar, avançavam. Alguns interpretam que o pecado para a morte, que tanto se discute hoje, era a posição dos apóstolos diante daqueles que negavam a fé nesse momento. No momento de professarem a fé, por medo de morrer, negavam Cristo Jesus. Alguns interpretam que este era o pecado para a morte, porque era um tipo de blasfêmia. A oportunidade que eles tinham naquele momento era apontar para o Senhor Jesus. Salmo 67, versículos 1 e 2, tem uma mensagem semelhante para nós. A igreja do Senhor é abençoada. Mesmo que haja morte e perseguição,
a vida eterna ela é garantida, ela vence a morte. Cada gota de sangue de cada mártir que morreu pelo Evangelho, floresceu uma igreja vibrante. E até mesmo hoje, perseguidores como o apóstolo Paulo foram alcançados pelo testemunho dos perseguidos e se tornaram salvos, alcançados pela graça. De perseguidor, passaram a ser perseguidos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, como aconteceu com o carcereiro lá em Filipos. Vidas alcançadas por causa de testemunho daqueles que usaram a oportunidade, mesmo que fosse no perigo de morte, para proclamar as virtudes a respeito de Deus. E o Salmo 67, 1 e 2 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O que o salmista está dizendo aqui: Senhor, nos abençoe, Senhor, nos abençoe, e nós vamos testemunhar isso, e as nações hão de crer, por causa da nossa proclamação. Essa é a igreja, sustentada por palavras como essas palavras do apóstolo Paulo. Uma igreja que encontra nas oportunidades, mesmo que sejam nas adversidades, a força para proclamar o Evangelho. É no contexto da história. Mas eram vidas transformadas. Foram vidas que foram alcançadas pelo Evangelho, e aquilo que faziam, não faziam mais. Abandonaram os ídolos, abandonaram as superstições, abandonaram o legalismo. Na linguagem do apóstolo Paulo: deixei tudo que humanamente parecia algo extraordinário, considerei isso como refúgio para seguir a Cristo Jesus. Essa igreja a qual o apóstolo Pedro está ministrando é uma igreja constituída de vidas transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, Lutero não ficou apenas no discurso teórico, estudando e aprendendo. E aí, então, ele encontra o texto do apóstolo Paulo repetindo de Abacuque: o justo viverá pela fé. E há uma transformação grande no seu interior. E ele vai entender que a sua vida de piedade era uma vida consagrada realmente, dentro de uma religião em que ele realmente se aplicava. A biografia, um dos biógrafos diz que Lutero tinha um santo de devoção para cada dia do ano, que os jejuns dele chegavam ao perigo de morte. Ele se extenuava, mas ele fazia tudo aquilo para merecer de Deus. E aí então o Evangelho o alcança, e aí então ele vai sendo transformado, essa palavra vai tocando em sua vida, mudando a sua cosmovisão, e aí então ele chega a esta conclusão: eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus. Não ficou só no discurso, não ficou só no estudo, não ficou só no intelecto. No dia 31 de outubro de 1517, ele pregou então as famosas 95 teses, lá na Catedral de Wittenberg. Nós já meditamos, já vimos aqui, né? Era uma forma de chamar para o debate. Era um debate, sabe? Era um recurso de chamar para que as ideias fossem contrastadas. E ali então começou todo o movimento protestante, que já vinha sendo desenhado nos anos antes, e continuou depois com a sistematização das doutrinas, com a produção de Bíblias, com a tradução da Bíblia em várias línguas, de modo que o mundo foi sendo alcançado por esse Evangelho transformador. Uma vida reformada espiritualmente alcança outras vidas com palavras que realmente direcionam. Pedro era um homem difícil, de dura cerviz, era alguém de trato confuso, era alguém que variava nas suas emoções, saía de uma bravata de que iria com Jesus até a morte, para, num outro ambiente, negar a Jesus. Enquanto caminhava com os discípulos, de alguma forma, procurava se sobressair. Este Pedro é o Pedro da carta, é o Pedro transformado, e que agora compartilha com outros mais. E esses outros mais vão passando para adiante de uma forma obediente.
E esses outros mais vão passando pela história da humanidade e vão chegando com este evangelho. Irmãos, nós não podemos viver somente com o título de reformador, de herdeiros da reforma. É como se nós estivéssemos nesse contraste, sabe? Sabe o mundo, sabe os liberais, sabe esse povo que distorce a palavra de Deus, esse povo que desobedece. Nós, porém, somos herdeiros da reforma. E aí, então, a palavra vai trabalhar no nosso coração. Então, já que somos herdeiros da reforma, vamos continuar em frente com aquilo que foi iniciado pela reforma. Nós não podemos ficar somente, irmãos, admirando os apóstolos lá do passado, porque eles obedeceram ao envio de Jesus, mesmo sendo perseguidos e mortos. Nós não podemos ficar somente admirando a história dos nossos reformadores, porque eles obedeceram ao desafio de lutarem pela fidelidade da palavra de Deus, mesmo sendo perseguidos e mortos. Nós não podemos ficar admirando na história da nossa igreja presbiteriana de Fortaleza, que vai completar 140 anos, os nossos pioneiros, aqueles que trouxeram o evangelho, mesmo sendo perseguidos, humilhados, apedrejados, porque eles obedeceram a este ide de Cristo Jesus. A reforma de hoje, irmãos, constantemente na nossa vida, particularmente, e na vida da igreja, consiste em enfrentarmos os desafios que estão aí, mas conservando a obediência à palavra de Deus. O chamado foi feito a um homem, Abraão. A promessa foi feita a um povo, Israel. Mas em Cristo Jesus, a missão foi dada à sua igreja sobre todos os povos. Esse é o desafio. A reforma do século XVI despertou a igreja com a visão de que o evangelho deve ser universal. A salvação não é universal. Nós não sabemos quem será salvo, mas a reforma trouxe no seu bojo a educação, sabe, o incentivo a ler, a escrever, a estudar, a pesquisar, para que a palavra pudesse ser traduzida e destrinchada e passada por todo o mundo. O mundo todo tem que ouvir de Jesus como Salvador, e isso vai ser feito através de nós, para continuarmos com a obra da salvação, para continuarmos aquilo que Jesus iniciou com seus discípulos, e eles alcançaram a outros, e na história vem até que chegue até nós. Nós precisamos simplesmente obedecer à palavra de Deus. E essa obediência nos leva à transformação. Não basta somente orar, não basta somente vir ao culto, não basta somente dar ofertas e dízimos, não basta somente participar de algumas programações, ou não basta apenas lermos livros, ouvirmos pregadores, ficarmos assim, inebriados com aquilo que nós ouvimos. Nós somos chamados para proclamarmos. Lembra? Eram tudo aquilo para proclamar. Nós somos a igreja para proclamar. A reforma espiritual é um chamado constante. Então, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Quando João Batista, registrado por Mateus e Lucas, quando João Batista prega daquela forma, sabe? E alguns hipócritas vêm querendo fugir da ira vindoura, porque estão descobrindo mais um ritual, são repreendidos e dizendo que não era este o caminho, mas o caminho do arrependimento, o caminho da confissão, o caminho de admitir que era pecador, o caminho de admitir que precisava do Salvador. Quando ele faz aquele duro discurso, os soldados, o povo, os cobradores de impostos fazem uma pergunta: e agora? O que é que eu devo fazer? Este é o Evangelho. Ele é pregado. E eu devo perguntar: e agora? O que é que eu devo fazer? No nosso contexto hoje da meditação, primeiro, testemunharmos que nossas vidas foram transformadas pelos princípios do reino de Deus, pelos ensinos da sua palavra. Irmãos, não é falar. De falar, o mundo já está cheio. Sabe, fala demais. Tem gente que fala demais, mas não vive aquilo que já ouviu. Final do Sermão do Monte: quem ouve e pratica, firmado sobre a rocha. Pode vir a tempestade que for, está firmado sobre a rocha.
Aquele que ouve e não pratica, firmado na areia. Mesmo a tempestade vem, mas não fica. Então, o que é que eu devo fazer diante desse desafio de uma reforma espiritual constantemente na minha vida? Eu devo testemunhar que Jesus Cristo me alcançou com a sua graça, que eu sou convertido. E não é preciso falar, é só viver. O testemunho vai falar mais do que as palavras, porque a vivência é que traduz realmente aquilo que aconteceu no interior. Segundo, entendermos que não se faz reforma espiritual, não se vive reavivamento sem oração e sem o amor pela palavra de Deus, lida, meditada e aplicada. Não tem oração sem palavra e não tem palavra sem oração. Quando é que destoa? Quando estas coisas não estão andando genuinamente juntas. Posso orar o que for, mas se eu não estiver me alimentando da palavra, esta oração não terá nenhum resultado diante de Deus. O apóstolo Pedro escreve, até mesmo para o relacionamento conjugal, ele diz que as orações, lá em 1 Pedro 3,7, ele diz, as orações podem ser impedidas quando não há vivência dentro do lar por parte do homem, no contexto que ele está ministrando ali. Então não existe reforma espiritual, reavivamento, sem oração e sem palavra. Quero desafiar você. A gente tem um culto de oração aqui terça-feira. Nós temos vigílias na igreja. E como a gente vai acompanhando a igreja, a gente vê, sabe, os desafios, os conflitos, as lutas de alguns. Então, nesse momento, lembra da moedinha? Olha o que caiu no bueiro, justamente a moedinha da oferta. Se deixa de buscar pelo cansaço, por outras coisas, alguém que chegou, sabe? Se eu quero reforma espiritual na igreja, preciso orar por essa reforma, clamar por essa reforma. Terceiro e último aí, assumirmos a posição de servos de Jesus, prontos para obedecermos ao que Ele nos manda através da sua palavra e orientação do Espírito Santo. Eu já usei essa expressão aqui de um colega, vou usar novamente. Quando Jesus mandar sentar, não olha para ver se tem cadeira, não. Senta. A palavra é tão clara, perdoa. Mas acontece que, perdoa. Não julgue. Não julgue. É obediência plena à palavra, porque nós somos servos deste Rei maravilhoso que é Cristo Jesus, e Ele sabe muito bem o que está fazendo, porque Ele sabe aonde é que a sua igreja vai chegar. Nós somos chamados, irmãos, para obedecermos à reforma espiritual de uma igreja, numa vida, numa família, passa pelo caminho da obediência plena. Tínhamos um encontro de pastores lá no Paraná, e então um pastor dando testemunho que ele parou de fazer a vida devocional em família. Parou. Falou um dia, 2 dias, e de repente já não tinham mais o exercício devocional em família. E a esposa começou a sentir falta. E os filhos começaram a sentir falta. E um dia, num trabalho entre pastores, houve um quebrantamento muito grande sobre a vida daquele pastor. E a conclusão que ele chegou é porque ele estava com uma mágoa, ele desenvolveu uma mágoa, um rancor muito grande contra a sua esposa. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde, no momento do culto doméstico, com a palavra sendo lida, no ambiente de oração, o Espírito Santo iria levá-lo ao exercício do perdão. Ele parou, então, de fazer os cultos, para que isso não acontecesse. Essa é a nossa natureza, irmãos. Você quer que a igreja seja reformada? Você quer que essa igreja realmente caminhe triunfante com o evangelho sendo pregado? Obedeça a palavra na sua vida, eu, na minha vida, partindo de cada um de nós. Você quer viver como um verdadeiro crente reformado? Isso é uma paráfrase que eu estou fazendo no texto que nós lemos. Viva com a convicção de que pertence à raça eleita, de que tem um sacerdócio real
que integra a nação santa, ao povo de propriedade exclusiva de Deus. Viva com a missão de obedecer a Deus, a fim de proclamar as virtudes do Deus misericordioso, reveladas no Evangelho, que salva e transforma criaturas das trevas em filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. 505 anos, amanhã da reforma do século XVI. Quem sabe um dia mais da reforma espiritual na minha vida e na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.